É um prazer estar aqui novamente com vocês. Um prazer muito grande. Agradeço a Deus por me permitir esse momento de continuar a compartilhar com vocês alguns dos meus escritos, que espero possa lhes trazer distração, orientação e reflexão. Peço que me auxiliem na divulgação desses textos, compartilhando com seus amigos e também inscrevendo-se no meu canal do YouTube, onde irão encontrar muitas outras histórias nos mais diversos assuntos. Cliquem em gostei e façam seus comentários. A história de hoje abrange as dificuldades de relacionamentos entre madrastas e enteadas, que podem ser também entre padrastos e enteados, e a interferência do plano espiritual no sentido de ajudar na união, e mostra que o plano de Deus é perfeito em todos os acontecimentos da vida e tem sempre o propósito de expandir o amor entre as criaturas. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Fiquem agora com a enteada. Lucy estava relembrando-se de seu casamento com Rômulo, a quem amava muito, e que ele havia imposto como condição a esse casamento que ela aceitasse e amasse sua filha, Giselda, que contava com seus 4 anos de idade, fruto de seu primeiro casamento e que era órfã de mãe desde o berço. Ele não aceitava casar-se novamente se não fosse com alguém que não amasse sua filha como sendo sua própria mãe. Lucy não opôs resistência. Tinha em si o amor maternal, que saberia distribuir entre a enteada e seus próprios filhos. E, antes do casamento, enquanto só havia em rápidos encontros, acreditou que realmente poderia vir a amá-la. Porém, após o casamento, na convivência diária, começou a perceber que estranha sensação a envolvia sempre que a menina se aproximava do pai. Lucy observava o comportamento carinhoso de Giselda junto de seu pai e a maneira pronta com que ele retribuía, e incômodos pensamentos fulminavam-lhe a mente nesses momentos. Ela não queria admitir que aquele sentimento pudesse ser ciúmes, mas sim provocado pelo excesso de carinho e atenção que ele dedicava à filha, mais ainda que aos outros 2 filhos do casal. Contrariava-se quando ele reclamava ao perceber a frieza que ela dispensava à menina. Lucy, você tem de saber que a pobrezinha foi criada sem o amor de mãe. Ela precisa muito do seu carinho, alertava ele. Quanto mais ele exigia, mais elas duas se afastavam. Acreditava que a menina abusava de sua condição e que não a tratava com a mesma atenção que dispensava ao pai e que até mesmo a rejeitava. Então, culpava de todos os problemas e desajustes que haviam no lar. No entanto, essa rivalidade que existia entre elas era inconsciente e fruto de desajustes de encarnações anteriores. Em consequência, a menina foi gradualmente afastando-se da madrasta e dos irmãos, por entender que não a aceitavam e somente se sentia bem na presença do pai, que a tratava com muita dedicação e carinho, porém impotente para resolver aquela situação no seio da família. Longe dele, era retraída e tristonha, e esse comportamento provocava muita irritação em Lucy. Não gostava nem mesmo do apelido carinhoso com que seu marido tratava a menina, de Gizinha, enquanto ela mesma fazia questão de chamá-la de Giselda. A desarmonia no lar era constante, pois Rômulo deixava bem claro
que se sentia desgostoso pelo tratamento que sua esposa dispensava à menina e exigia dela uma mudança de atitude, alertando-a que estava sendo movida por sentimentos negativos de ciúmes e que a mudança deveria partir da esposa, pois ela era a adulta daquela situação. Lucy se revoltava com a postura dele e desconfiava que a enteada fizesse reclamações dela com o pai. Assim, as brigas eram constantes. A enteada. Giselda contava agora com uns 11 anos. Seu rendimento escolar era fraco e todo o seu comportamento era motivo de críticas e admoestações por parte da madrasta. E a garota se desenvolvia sem brilho próprio ou autoestima, tristonha e sem iniciativa. Sua situação piorou quando recebeu a triste notícia de que seu pai, após sofrer um acidente onde um veículo desgovernado veio a bater de frente com o seu, sofreu ferimentos graves e veio a falecer. O sofrimento de todos na família foi insuportável, porém Giselda sentiu-se mais fortemente atingida, pois perdera seu único arrimo, e então uma apatia muito grande a dominou completamente, sentindo-se totalmente sozinha e desamparada. Mas o tempo passou e trouxe o remédio para todas as feridas. Recuperada, Lucy sentiu-se mais à vontade para maltratar a enteada, pois não havia mais quem a recriminasse por isso. Por esse comportamento, Lucy tornou-se uma pessoa completamente infeliz. Não percebia que o sentimento que ela emitia voltava-se contra ela mesma, trazendo-lhe ansiedades, insônias e insatisfações. Ela não conseguia lutar contra esses sentimentos que às vezes nem ela sabia dizer de onde vinha, e mais ainda culpava a enteada por ser a causadora deles. Embora a garota nunca houvesse reclamado e sempre se submetia às ordens da madrasta, mas ela sentia nela uma revolta muda e um sentimento de rejeição. E realmente a garota sentia que a madrasta era o motivo de toda a sua infelicidade e se consumia no desejo de fugir dali e viver outra vida. E as duas sentiam-se vítimas, uma da outra. Lucy gostaria que ela reclamasse, se revoltasse e mostrasse o que realmente sentia. Mas como isso não acontecia pelo temperamento submisso da enteada, e isso provocava nela sentimentos de insatisfação por tudo. Assim, passaram muitos anos. Seus filhos completaram os estudos, conseguiram uma boa colocação profissional e casaram-se e foram viver suas vidas. Nem mesmo com o casamento dos filhos houve melhora no relacionamento das duas, pois a enteada não conseguira completar seus estudos e dedicava seus dias aos trabalhos domésticos, aos quais tinha afinidades e lhes davam satisfação em executar. E isso davam para as duas uma proximidade maior do que elas poderiam suportar. A enteada. Até que Giselda casou-se também e Lucy ficou sozinha na casa. Percebeu que a enteada ganhava brilho novamente na companhia do esposo amoroso. Sozinha, na solidão de sua casa, tinha companhia apenas de alguns vizinhos que esporadicamente a visitavam e algumas amigas. Seus filhos evitavam visitá-la e ela percebeu que passou tempo demais de sua vida odiando a enteada e amando de menos seus próprios filhos.
e isso fizera dela uma pessoa amarga e de difícil convivência. Seria ciúmes os sentimentos negativos que preencheram sua alma? Nesses momentos de reflexão, passou a sentir a presença espiritual do seu amado marido, que a aconselhava a rever e reconsiderar seu relacionamento com Giselda, e que havia necessidade das duas se entenderem e acabar com essas influências negativas, pois elas iriam minar as forças espirituais e físicas de Lucy. Apesar de advertida, ela continuou irredutível na intenção de manter-se afastada da enteada, até que uma doença a prostrou e a manteve acamada. Não aconteceu repentinamente. Há muito seu organismo vinha dando sinais que ela preferiu não perceber. Ficou impossibilitada de se mover e precisou dos cuidados de alguém. Porém, seus filhos estavam ocupados demais com suas próprias vidas para cuidar dela. E coube a Giselda, que, estimulada pela presença de seu pai, acompanhado de bons amigos espirituais, que a aconselhavam e estimulavam seus bons sentimentos, a oferecer-se para mudar-se com a família para a casa da madrasta e cuidar dela, esquecendo-se dos maus tratos e dos tempos infelizes de quando conviveram juntas. Lucy viu-se obrigada a aceitar e a agradecer, pois sua doença a manteve por prolongado tempo acamada. Na imobilidade e fragilidade, pôde observar a presteza com que Giselda a servia e do quanto se preocupava seriamente com suas dores. Percebeu então que não havia nenhum sentimento negativo da moça em relação a ela e começou a sentir um arrependimento por todo o seu comportamento desde que a conhecera aos seus 4 anos de vida, abandonando assim a posição de vítima que sempre adotara em relação à enteada e conscientizando-se do quanto havia sido infantil e se abandonara a um sentimento negativo que não conseguira identificar. Passou a tratá-la com carinho e até mesmo a chamá-la de Gizinha, como seu marido, e isso provocou muita emoção nas duas, a ponto de se abraçarem, reconciliando-se. Lucy passou ainda longos anos dependendo do carinho e cuidados da enteada, com quem agora se entendia perfeitamente, desatando os nós daqueles sentimentos negativos que aprendiam ao passado e que ela mesma, agora na situação atual, não sabia explicar o que a motivara. Devido aos cuidados intensos, sua saúde apresentou considerável recuperação, embora ainda dependesse dos cuidados da enteada, a quem considerava como filha do coração. E Giselda, finalmente reconciliada com ela e também com a vida, voltou a ser ela mesma, da mesma maneira que se sentia quando vivia com seu pai. E então elevou aos céus sentida oração de agradecimento a Deus e a seu pai, a quem sentia que devia essa colaboração. No plano espiritual, Rômulo acompanhava-as e procurava influenciar beneficamente esses dois seres, pois tivera ele a missão de ajudá-las a reconciliarem-se, pois traziam mazelas de vida anterior, e coubera a ele reuni-las e aconselhar a tolerância e o amor durante a convivência, e depois a necessidade de afastar-se fisicamente, deixando-as na companhia uma da outra, como último recurso da reconciliação, mas sempre por perto espiritualmente, influenciando-as no bem. Feliz ao constatar
que os ajustes necessários entre elas estavam efetivados, recebe as energias salutares dessa doce oração e se despede de ambas, seguindo, enfim, o seu caminho. Fim desse texto, A Enteada. E você, amigo ou amiga, necessita reconciliar-se com alguém? Ouça os bons conselhos e a orientação de Deus através do plano espiritual que nos assiste. Fique com Deus.